Oi pessoal, eu vim no vídeo de hoje mostrar para vocês como fazer uma trança que seja simétrica. Eu vou fazer uma tiara frontal aqui na nossa boneca e a partir disso eu vou dar vários insights para vocês que vocês consigam reproduzir sempre da mesma forma, né? Um lado com o outro, né? A gente vai fazer aqui uma trança nagô, uma tiara frontal e eu vou mostrar para vocês dicas que vocês podem aplicar a qualquer tipo de trança nagô em relação à simetria desses processos, tá? Vamos lá então. O que acontece? Tô dividindo aqui o cabelo da nossa boneca ao meio, como vocês podem ver. Tô passando aqui no meio do cabelo dela. Por quê? Porque independente do modelo que a gente for fazer de trança, mesmo que não seja uma trança partida ao meio exatamente, a gente precisa de sempre visualizar no começo as partes desse processo. Então eu tô tirando aqui uma espessura para fazer a trança, a tiara frontal, que eu sempre meço um dedo atrás da orelha da pessoa, tá bom? Então eu tô partindo aqui de cima e tirando um dedinho. E aí, o que acontece? Vou prender aqui atrás, que a gente não vai usar. A primeira coisa que a gente tem que fazer, gente, é pensar nesse espaço, né? Então eu tenho aqui toda essa parte da minha tiara frontal ou do início da minha trança nagô alimentada, seja uma trança boxeadora, seja uma gladiadora, seja um rabo, enfim. O que a gente precisa de pensar é que se esse lado é proporcional a esse, de que forma eu posso repartir essas partes para que elas já sejam iguais antes mesmo de eu começar a trançar. Então a primeira coisa que eu fiz foi partir ao meio e depois eu sempre gosto de partir nessa entradinha, que geralmente é aquela entradinha aquela entradinha que a gente tem na cabeça mesmo, sabe? Todo mundo tem aquela falhinha lateral dos dois lados. E aí eu gosto de pensar nessas quatro partes. Fazendo aqui a divisão dessas quatro partes. A nossa divisão não vai ficar perfeita, viu, gente? Porque estou fazendo aqui uma trança na boneca, né? E a gente sabe que a boneca ela tem as suas limitações. Então, eu não vou passar pomada nela, nem nada. E aí, o que acontece é que eu dividi em 4 setores, tá vendo? Toda trança nagô, gente, qualquer trança que a gente queira que fique proporcional, a gente precisa sempre visualizar os setores. Então, antes mesmo de trançar, de fazer a primeira trança, a gente começa a visualizar. Porque o que acontece muito, né, é que às vezes a gente começa a trançar de um lado, e aí depois a gente não consegue reproduzir do outro porque a gente não pensou nesses espaços, tá? E aí a gente reproduz torto, reproduz desigual, porque a gente não pensou nesses espaços. Então vamos supor que eu vá começar com essa lateral, tá? Eu posso fazer o que eu quiser aqui nessa lateral, de desenho, de espaçamento, de alimentação se for o caso, porque eu tô consciente de que eu tô trabalhando esse 1/4 da minha divisão. E aí eu vou trabalhar esse 1/4 e depois eu vou guardar, né, mentalmente, já que eu estudei esse espaço, o que eu fiz aqui, tudo bem? Então, o que eu vou fazer aqui? Não sei, eu posso fazer várias coisas. Eu posso fazer 3 tranças, eu posso fazer 2 tranças, aí vocês que vão pensar, tá? No caso eu vou fazer aqui, vou pensar nesse espaço como 3 tranças. Então, olha, eu tenho aqui 1, 2 e 3, tá bom? E aí eu preciso, Rafa, já que eu vi que tem 3 tranças, eu preciso já dividir essas 3 tranças, por exemplo? Não necessariamente, tá bom, gente? Eu vou dividir aqui pra vocês visualizarem. Ó, dividir aqui em 1, 2 e 3, tá bom? Só pra eu ter consciência desse espaço. Mas eu quero pegar um pouquinho das 2 primeiras tranças e fazer encurvar dessa trança aqui.
Então, gente, o que que acontece? Separei meu espaço e agora eu começo a trançar, né? Vou virar aqui pra eu poder fazer a trança. Vou trançar um pouquinho de lado. Mas quem não sabe fazer a trança na Go, existe um vídeo no canal do YouTube onde tem um passo a passo de como fazer a trança na Go. Então vocês entrem no canal. É um dos primeiros vídeos onde eu ensino a fazer esse processo. Não vou amarrar, viu, gente? Nem nada, porque o nosso intuito aqui é mostrar sobre simetria, né? Então, fiz aqui a lateral. E agora, como eu trabalho esse restante que eu tenho de espaço aqui, que são essas outras duas tranças, lembram? Eu não preciso necessariamente trabalhar elas aqui retinha para poder ter o meu desenho, né? Porque já que eu tenho consciência de que são duas, eu posso dividir e pensar, por que não, por exemplo, tirar um espacinho dessa daqui e fazer uma outra trança subindo? Que é o que eu vou fazer. E aí eu pego esse desenho e venho trançando. Sempre que vocês forem trançando, gente, vocês vão fazendo bem de pouco a pouco, tá? Pegando mechinha por mechinha. Não alimentem correndo, não alimentem de uma vez só. Pra que a trança possa ficar bem certinha, tá vendo? Porque se a gente alimenta rápido demais, ela fica muito espaçada. E aqui, então, eu faço a próxima. Bom, e aí o que a gente percebe aqui? Por mais que eu tenha feito desenhos, ainda assim elas estão proporcionais, porque eu visualizei as três partes e depois eu fui repartindo a partir da fileira de cada uma. Quando eu chego aqui em cima e tenho essa outra metade, eu posso pensar da mesma forma. Eu tenho aqui um espaço que talvez caibam somente não sei, duas tranças, que seria aqui, dividido ao meio, né? Mas eu não preciso respeitar esse limite depois que eu já tenho consciência de que ele existe. Então, daqui, por exemplo, eu posso utilizar, inclusive, de um pouco das mechas desse lado. Se eu sei que aqui tem duas, é porque aqui também tem duas.
E aí eu vou pegar dessa primeira do lado de cá e vou fazer uma grande curva aqui, transpassando então 3 tranças, para que ela entre na primeira de cá. Então, olhem aqui. Aqui eu tenho uma trança, mas eu tenho a segunda trança, que é a do meio pra cá, e a primeira do lado de cá. Eu peguei o início dela e agora eu venho trançando. Vem fazendo a minha lagoa, que atravessou aqui as 3, as 2 e essa aqui. E aí sigo fazendo, entendendo, por exemplo, que aqui, já que eu tenho 3 tranças, o que eu posso fazer? Talvez fazer mais uma curva e puxar a outra pra dentro também. Ou posso fazer diversas coisas, né? Ou fazer as duas pra trás mesmo, ou fazê-las cruzadas. Existem diversas possibilidades aqui, tá bom? Já que a gente está trabalhando com curvas, eu vou manter as curvas. Então, olha só, usei o começo dessa e tô anexando na outra. Parece bobo, gente, mas se a gente não tem essa noção de proporcionalidade, a trança não fica simétrica. Se a gente não se atenta de qual espaçamento, de qual divisão a gente está pegando um pouquinho para fazer um desenho ou outro, dificilmente a sua trança vai ficar proporcional. E aí essa trança aqui é aquele outro quarto, né? E aqui eu tenho o que então? Olha, a gente tinha 3 tranças aqui, 2 desse meio, não foi? Mas que eu puxei curvas a partir da terceira trança aqui. E agora eu tenho aqui então a terceira trança, que já teve parte dela perdida para esses dois, e essa quarta trança aqui. O que eu vou fazer para dar seguimento às minhas curvas? Eu vou puxar um pedaço da quarta e emendar. E fazer essa nagô meio que com uma franja lateral.
Essa daqui vem completamente pra trás. Vem completamente pra trás. Deixa eu só ajustar aqui a divisão. Que não vai ficar certinha, porque a minha boneca tá com bastante pomada aqui. E fica mais difícil de dividir esse cabelo, mas eu acho que deu pra limpar um pouco. E aí, pessoal, nessa outra lateral aqui, conscientes de que existem 3 tranças, eu vou somente replicar o outro lado, fazendo a mesma coisa que eu fiz. Divide em 3. Não é isso? Divido em uma, 2, 3. A primeira daqui veio descendo, então eu já crio esta curva aqui. E não necessariamente precisa ser o mesmo desenho, tá, gente? Mas como a gente tá falando aqui, nós estamos falando de tranças simétricas, então a gente vai pensar o mesmo desenho aqui. Quando eu já sei qual é o espaçamento, quando eu estudo esse espaçamento antes, faço essas divisões prévias, fica muito mais fácil de depois eu só seguir o eixo. Aqui, como do outro lado, a gente fez uma pra dentro. Então, agora a gente faz pra dentro. E depois uma retinha. Bom, gente, eu espero que vocês tenham percebido que não existe segredo e que na realidade, né, a maior sacada, ela parte do começo do treino, né, no começo do processo, que é quando a gente pensa e divide igualmente as partes e entende quanto cabe em cada parte, qual desenho eu vou fazer em cada parte, para que a gente tenha mais liberdade de brincar com as
sem se desviar ou sem perder a realidade das divisões, tá bom? Esse é o mais importante. Estudem essas divisões aí, estudem o espaçamento. Quando o cliente pedir um desenho que talvez seja muito desafiador, estuda as divisões desse penteado e com isso vocês vão conseguir reproduzir. Tudo bem? Finalizando aqui então a nossa tiara lateral. E essa foi a nossa aula de como fazer uma nagô simétrica. Bom, pessoal, finalizamos aqui então, como vocês podem perceber. E essa foi a nossa aula de como fazer uma trança nagô simétrica.